noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à Casa Espírita Luz de Jesus. Vamos nessa noite conversar um pouco mais sobre o estudo espírita. Vou ler aqui uma mensagem do livro Vinha de Luz, escrito pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Olhai. Marcos registra determinada fórmula de vigência que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes referimos-nos ao orai e vigiai, sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos. Imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com o entendimento. O imperativo colocado por Marcos ao princípio da recomendação de Jesus é de valor inestimável, a perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas. São portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. Detende-vos na apreciação do dia. Seus campos, constituídos de horas e minutos, são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e orar com proveito. Meus irmãos, vamos fazer uma oração. Vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Deus. Pai, Deus de todo amor, neste momento deixamos o barulho do dia e as preocupações que trouxemos lá fora. Paramos e respiramos. Estamos aqui porque algo dentro de nós quis estar. Talvez uma saudade, talvez uma dúvida. Talvez só uma vontade silenciosa de sentir que existe algo maior do que tudo aquilo que nos preocupa. Seja qual for o motivo que trouxe cada um, Pai, Tu sabes, e é suficiente. Pedimos que este espaço seja protegido e iluminado, que os bons espíritos se aproximem e afastem de nós tudo aquilo que não nos eleva. Que o que for dito aqui esta noite chegue não só aos ouvidos, mas ao coração de cada pessoa presente, seja aqui no salão ou do outro lado da tela. Abençoa a palestrante Elisete, que generosamente veio compartilhar o aprendizado. Que as palavras que ela pronunciar carreguem mais do que conhecimento, que carreguem consolo para quem está sofrendo, clareza para quem está confuso e esperança para quem está com o coração pesado. Que esta noite faça diferença na vida de cada um de nós. Que assim seja. Então vamos convidar a Elisete para proferir a palestra. Boa noite, pessoal. É muito bom estar aqui para a gente compartilhar um pouquinho
os ensinamentos de Jesus, refletir sobre o que a gente veio fazer aqui, né? Que esse é o tema da nossa palestra. Só um pouquinho. Tá. Deu certo. Sabe essas coisas de tecnologia, né? A gente... Então, pessoal, que o menino Jesus nos abençoe, penetre nos nossos corações, que a gente possa ter o máximo de entendimento, como Galeli falou, que essas reflexões não cheguem só aos nossos ouvidos, mas principalmente ao nosso coração. E hoje nós trazemos essa reflexão do Livro dos Espíritos, porque no mês de abril nós comemoramos 169 anos da publicação do Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos é o primeiro livro da codificação, então foi o primeiro livro que trouxe a explicação, né, que conseguiu codificar a mensagem do Espiritismo e que nós podemos, então, até hoje, estudar. Então, dia 18 de abril de 1857, foi publicado o Livro dos Espíritos. O grande responsável por isso foi Allan Kardec, que nasceu no dia 3 de outubro de 1804, e ele desencarnou em 31 de março, então também nesta semana tivemos essa data, de 1869. Allan Kardec, então, viveu no século XIX, o século das luzes, como foi chamado, né? Por que ele foi chamado do século das luzes? Porque depois de um longo período em que se atrofiou todo o espírito crítico, toda nova descoberta, todas as coisas diferentes, o mundo começou a assistir a uma grande revolução intelectual. E o iluminismo foi o ponto de destaque. E foi principalmente na França, que foi onde Allan Kardec nasceu. Então, aquele período foi um período de grandes descobertas e o surgimento de grandes ideais, importantes ideais para a humanidade, nos campos da filosofia, da moral, das artes, né? E esse momento trouxe ao ser humano conhecimentos científicos acerca da sua origem, da sua constituição, do funcionamento do corpo. O iluminismo trouxe, então, uma mudança de pensamento após anos de atrofiamento e se caracterizou pela confiança no progresso, na razão e pela liberdade de pensamento. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel cita vários espíritos que foram instrumentos ativos para a reforma e que trouxe essa ideia de liberdade. Então, o que a gente deduz dessas informações? Sempre que há necessidade de acontecer uma mudança em nível mundial, no nosso planeta, vários fatores acontecem para que possa ir se preparando o terreno. E foi isso que aconteceu no século XIX. Então, nós tivemos a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, o Iluminismo, que era a teoria que vinha junto com isso, a independência dos Estados Unidos e o surgimento de muitos estudiosos, filósofos, teóricos,
que deram a sua contribuição para mudar o pensamento das pessoas. Se a gente está acostumado a fazer uma coisa sempre da mesma forma, e alguém vem e diz, tem que ser diferente, a primeira coisa a gente diz, não, do meu jeito sempre deu certo e eu vou continuar assim. Mas, se a gente começa a presenciar várias mudanças acontecendo, a gente vai se preparando para receber coisas novas. Então, foi isso que aconteceu lá no século XIX. Porque o Espiritismo não foi criado com a publicação do livro. O Espiritismo sempre existiu, né? A sua doutrina foi codificada. Allan Kardec conseguiu entender o processo e escrevê-lo, para que nós hoje e os nossos filhos, netos, etc., consigam também continuar estudando. No século XIX, em particular, a gente teve uma gama muito grande de espíritos iluminados que vieram, que renasceram, reencarnaram, já com o objetivo de provocar essas transformações. Então, nós temos Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Quesnay, todos eles, nas suas artes, trabalharam a questão da mudança, né? Nós temos Voltaire, ele era poeta, ensaísta, dramaturgo, filósofo, historiador e responsável por várias reformas na França. Naquela época, as habilidades deles eram, não sei se dá para dizer maiores, mas eles abrangiam várias áreas, né? O próprio Allan Kardec, ele era professor de física, química, gramática, astronomia, né? Então, eles tinham um conhecimento mais amplo. E isso era necessário para que se promovessem algumas mudanças e que se tivesse segurança nas informações. Não era assim, eu acho que é. Né? E foi esse o clima que fez com que se facilitasse a entrada do Espiritismo, a entrada da codificação, né? Que se melhorasse a aceitação do Espiritismo. Então, Quesnay é um economista, foi um economista francês, e ele criou, naquela época, a ideia da lei de oferta e procura, que existe até hoje. Né? Então, naquele momento, né, nós tivemos a base de muitas das coisas que estão em funcionamento hoje. Aí nós tivemos filósofo Diderot, ele era um crítico ferrenho do absolutismo e do clero, lembrando que, naquela época, os poderes eram unidos, a Igreja e o Estado, né, tinham a mesma influência, tanto que nós temos aqui o Montesquieu, que criou a teoria da separação dos poderes. Então, pensadores de bastante gabarito, todos reencarnaram no século XIX e promoveram as mudanças. D'Alembert, físico, filósofo e matemático, né? Foi um expoente no desenvolvimento da teoria da física e da matemática. Tivemos o Luís XVI, que era um rei francês. Ele criou o Estado Geral, aboliu o feudalismo e a tortura, reduziu a força da Igreja, mas não desenvolveu todas as reformas que ele havia prometido, provocando, então,
a Revolução Francesa. E Napoleão, que foi imperador da França por 15 anos, ele fez muitas reformas em prol da liberdade individual, da igualdade perante a lei, do direito à propriedade, do divórcio e do ensino público. Allan Kardec também era um defensor do ensino público. Allan Kardec defendia o ensino noturno para as mulheres, porque as mulheres não podiam estudar à noite, então se alguma tinha que trabalhar, já não podia estudar. Então ele era um defensor e ele criou cursos gratuitos para mulheres também, no período noturno. Então, imaginem numa sociedade altamente conservadora, todos esses pensadores começarem a sacudir as bases. E aí tivemos músicos, Wagner, Chopin, Rossini, Beethoven, Bellini, cientistas, Louis Pasteur, Pierre e Marie Curie, Darwin. Gente, todos eles nasceram na mesma época. Não é coincidência, não é acaso. Eles tinham um papel fundamental de fazer com que a gente permitisse informações diferentes e novas visões. Então, tudo isso vindo junto, balançou, né? Balançou aquelas normas que vigiam naquela época. Pintores, escritores, a turma não parou, né? Renoir, Manet, Monet, Victor Hugo, Goethe, Stendhal, Lamartine e Zola. Escritores e pintores que fizeram história e que mostraram que as coisas podiam ser diferentes daquilo que eles estavam habituados a receber. Segundo Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, escrita por Chico Xavier, ele diz que esses espíritos foram instrumentos ativos para a reforma que trouxe a ideia de liberdade, liberdade individual, liberdade de credo, liberdade de crenças, de formas de viver. E tudo isso era necessário para que o Espiritismo tivesse menos rejeição do que teve, porque teve e ainda tem, né? Mas se fosse naquela sociedade lá de 1800, em 1800, sem nada disso, possivelmente nós não teríamos hoje as 5 obras da codificação. Então foi um conjunto de ações planejadas. E aí surgiu o Espiritismo, mas bem entendido, pessoal. Não é que ele começou, né? Ele foi codificado e foi colocado de uma forma metodológica que permitisse que a gente pudesse conhecer e estudar. E aí nós temos o título da nossa palestra que diz: A vida continua. Reflexões acerca do Livro dos Espíritos. Então agora a gente fez uma introdução para explicar como é que foi o período da codificação. E agora a gente vai tentar ver, então, para que veio o Espiritismo codificado, né? E aí nós vamos chegar no E a Vida Continua. Junto a todos aqueles lançamentos e todos aquelas personalidades, nós tivemos, então, os fenômenos de Hydesville, nos Estados Unidos, que foi o primeiro fato
mais forte, vamos dizer assim, retratado, de comunicação dos espíritos desencarnados com os espíritos encarnados. Aconteceu numa casa onde residia uma família com 3 filhas, 2 residiam junto com os pais, e começava a ter batidas na parede. E as meninas, então, criança, né? É mais livre, é mais tranquila, né? Não se assusta tanto com as coisas. E elas começaram a brincar, a pensar que podia ter uma lógica no tipo de batida. E aí uma delas disse: se tem alguém aí, bate 2 vezes. E aí, toim, toim. Aí começaram a fazer perguntas de sim e não. E as respostas iam acontecendo de forma inteligente. Né? Então, a primeira manifestação que se narra e que temos para hoje, com certeza esses fatos aconteceram muitas vezes antes, é esse de Hydesville. Depois nós tivemos o fenômeno das mesas girantes. Isso aconteceu principalmente na Europa e na França em especial. Sabe aquela que a gente chama brincadeira do copo? Acho que todo mundo já brincou com o copo, fazer pergunta e o copo se mexe. Então lá era com as mesas. As mesas se manifestavam também na questão sim ou não. Depois se avançou para colocar letras. Depois, no pé de uma mesa, se colocou um lápis para ver se escrevia. Então, foram avançando, mas era a título de curiosidade. Era um passatempo para as senhoras. Né? Imaginem assim, aqueles salões chiques na França, na Europa, e aquelas mulheres que não tinham outra coisa para fazer, se reuniam lá para falar com as mesas. E foi nesse momento que o Allan Kardec foi convidado a assistir. Ele relutou, porque como ele era um professor e a sua base era muito ciência, ele dizia: eu não vou porque mesa não responde, mesa não fala, mesa não tem inteligência. Aí quando ele foi, ele ficou meio ciscado, tentou verificar se alguma coisa se encaixava com as leis da física, que ele tinha conhecimento, e ele percebeu que não. Que aquilo que estava acontecendo não estava sujeito a nenhuma das leis científicas da ciência conhecidas. E aí ele começou a estudar de perto. Ainda bem, né, que ele aceitou a proposta, e estamos nós aqui, então, estudando. Dessa observação, ele publicou em vida 5 livros. O 6º ali, o Obras Póstumas, foram os escritos dele, depois da morte dele, que foram publicados. O que ele fez com aquelas observações que ele tinha? Né? Ele foi conversando com alguns médiuns e foi fazendo perguntas. Graças ao conhecimento que ele tinha, e é claro, a intuição que ele recebia, ele foi direcionando e fazia conjuntos de perguntas a vários médiuns que não se conheciam. Porque se fosse verdade, a resposta tinha que ser igual. E assim, ele publicou esses 5 livros,
o Livro dos Espíritos, então, que nós, em especial, falamos hoje, publicado em outubro de 1857, ele tem todos os princípios da doutrina espírita. Então, fala sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e as suas relações com o mundo material, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, o futuro da humanidade. Então, sinteticamente, nós temos tudo no Livro dos Espíritos. Na sequência, ele publicou o Livro dos Médiuns, 1861, e que ele trata, então, exclusivamente da comunicação do mundo espiritual com o mundo material. Então, é uma parte do Livro dos Espíritos que ele aprofundou, vamos dizer assim, para melhorar o nosso conhecimento. O terceiro livro foi o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, e que ele trata principalmente das máximas morais do Cristo, tá? A existência, a natureza do mundo espiritual e as relações com o mundo corpóreo. Quarto livro, Céu e Inferno, 1865, trata da justiça divina segundo o Espiritismo. E a Gênese, 1868, explica os milagres e as predições de Jesus e analisa as origens do universo e da Terra. Então, nós temos nessas 5 obras toda a doutrina devidamente explicada para que a gente possa fazer os nossos estudos. Agora vamos fechando de tudo como surgiu a codificação e vamos para o que é o Espiritismo. É o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contido nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita. Então, Allan Kardec não é o autor dos livros. Ele reuniu todas as informações e, pelo conhecimento pedagógico, metodológico que ele tinha, ele colocou em ordem, juntou os conteúdos em grandes áreas e publicou os livros. Então, ele não é o autor. Ele reuniu as informações de uma forma brilhante e inteligente. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. E o Espiritismo é o Consolador prometido que Jesus nos falou. Ele disse que enviaria o seu Consolador prometido. E esse Consolador não era necessariamente uma pessoa, mas o conhecimento, a verdade, para que a gente possa estudar, entender e evoluir, né? Fazer aquilo que a gente veio fazer aqui na Terra. O que a doutrina nos revela? Novos conceitos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual é o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. É pouca coisa, né, pessoal? Assim, da onde a gente veio, para onde a gente vai, e o que a gente está fazendo aqui. Só isso. Né? E é isso que é o objeto da nossa reflexão sobre a vida continua.
Porque quando nós falamos sobre a imortalidade da alma, nós precisamos entender que o nosso espírito, ele é imortal. E que essa carne que a gente tem, esta é mortal. Porque nós fazemos um planejamento, encarnamos com objetivos, com planejamento a ser cumprido. Ao final, o corpo morre. Mas a alma, o espírito, desencarna. E o espírito volta para o plano espiritual. E lá a gente continua estudando e faz um novo planejamento. Aquilo que não deu certo, a gente corrige, tenta ver uma forma de acertar e vem de novo. Vem novamente para a Terra. Cada um de nós tem uma missão, vamos dizer assim, um planejamento daquilo que a gente precisa aprender. Porque o nosso objetivo maior, o nosso sentido da vida, a gente não nasce para, como a gente estuda em ciências, biologia, né? Nasce, cresce, se reproduz e morre. Não é esse. Né? Esse é da carne. Né? A gente vem para fazer a nossa evolução moral. Né? A cada encarnação, nós nos melhoramos um pouquinho. E é isso que a gente veio fazer aqui. E é isso que a gente aprende quando fala o que somos, de onde viemos, quer dizer, quais os aprendizados que a gente já teve, para onde vamos. Né? Nós temos que nos melhorar para ir avançando. Todos nós temos o germe da perfeição. Né? Então, não sei se você é a primeira a dizer isso, né? Mas estamos todos fadados a sermos felizes. E não essa felicidade que a gente tem aqui. Né? Nós vamos ser felizes, sim. Às vezes demora mais, às vezes menos. Depende do empenho que a gente põe nessa subida de escada. Então, no momento em que a gente entende que a vida continua, que aquilo que eu não consegui melhorar nesta existência, eu vou ter outras oportunidades para continuar me melhorando, porque eu vou me aproximar da perfeição. Eu vou sair de um planeta de provas e expiações, vou para a regeneração, depois para mundos ditosos e para mundos felizes. Não num estalar de dedos, claro. Mas a rapidez, o tom da rapidez somos nós que damos. Então, é o nosso empenho na evolução moral. E o que é a base da nossa evolução moral? O objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrestre. Tá? Como a gente às vezes diz, eu sou feliz dentro daquilo que me é permitido. Não é uma felicidade completa, suprema. Não é uma felicidade, a felicidade terrestre, como muitos erradamente creem, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas de alegria e da dor, até que nos tenhamos desenvolvido completamente e elevado ao estado celeste.
Por que alegria e dor? Isso está no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis. Por que a gente fala em alegria e dor? Porque quase sempre a gente aprende pela dor. Quando alguém diz para a gente, assim, um exemplo bem simples, não coma desse jeito, come mais fruta, mais verdura, não abusa disso, não toma um monte de remédio. Dificilmente a gente escuta, mas daí quando a gente fica doente, a gente começa a prestar atenção. Aí vai lá, colesterol alto, diabetes, etc. Então, acabamos muitas vezes aprendendo pela dor. Pela nossa imperfeição, este ainda é um caminho. Mas podemos aprender pelo amor, sim. E algumas vezes a gente aprende pelo amor. Para a gente fazer a nossa evolução, a gente precisa fazer a nossa reforma íntima. Precisamos nos melhorar, evoluir. E como é que a gente pode fazer isso? Então, reformar é formar novamente, dar uma nova forma. Né? Então, reformar, reforma íntima. Então, eu vou dar uma nova forma às minhas virtudes, às minhas imperfeições, né? Trabalhando no enfraquecimento das imperfeições e no fortalecimento das minhas virtudes. Reforma íntima nada mais é que dar nova direção aos valores que já possuímos e corrigir deficiências cujas raízes ignoramos ou não temos motivação para mudar. Vamos usar um exemplo bem que eu acho que quase todo mundo se encaixa. Julgamento. Como é fácil a gente julgar o nosso irmão. Qualquer coisa que acontece, a gente já tem uma opinião. Está certo, está errado, podia ter feito diferente, podia ter feito assim, podia ter feito assado. Se a gente conseguir controlar um pouquinho isso, olha quanto pensamento ruim a gente evita. Olha quanta encrenca com os nossos mais próximos. Porque às vezes, além da gente pensar, a gente fala, né? Quantas intrigas a menos a gente pode ter quando a gente diminui o julgamento. Ah, mas por que aquela pessoa não foi a pé? Não sei. Por que eu vou dizer que ela tinha que ir a pé? Eu não sei o que ela estava precisando. Vocês percebem que a gente, o tempo todo, a gente fica querendo opinar na vida dos outros? A gente, como se dizia antigamente, né? A gente não está com o sapato do outro para saber onde é que o calo está apertando. A gente não sabe o que aconteceu com cada uma das pessoas para a gente querer dizer como é que as pessoas têm que agir. Isso é um dos grandes aprendizados que a gente tem que fazer. Cuidar o julgamento. Porque se a gente pensar, assim como a gente julga, os outros nos julgam. Os outros também não sabem o que passa no nosso íntimo. Não é? Então, nova direção aos valores que já temos. Se eu estou cuidando do meu pensamento, eu vou dar uma força maior para esse cuidado. Vou procurar não falar, já diminui um monte de coisa, e vou procurar entender as pessoas, compreender, tolerar.
esses sentimentos, a gente já tem esses valores. Paciência, bondade, tolerância. Aí a gente precisa fortalecer. Não é exterminar o mal em nós, e sim fortalecer o bem que está adormecido na consciência. Não é reprimir, mas educar os sentimentos. Não é? Se a gente ficar falando, eu tenho que combater o orgulho, né? Eu estou trabalhando o tempo todo com coisa negativa. Mas se eu falar em fortalecer a humildade e a bondade, eu automaticamente diminuo o orgulho. E é melhor eu trabalhar nos meus valores. Porque nós todos temos muitos valores, sim. Embora, se a gente for fazer a listinha dos defeitos, a gente vai se assustar. Então é melhor a gente fazer a listinha das nossas qualidades, das nossas virtudes e fortalecê-las. A reforma íntima é transformar o homem velho no homem novo. É trocar atitudes erradas por atitudes corretas, erros por acertos. Fazer o melhor que formos capazes, sempre pensando no bem maior. É se perguntar todos os dias: fui o melhor que pude hoje? Lapidar os próprios sentimentos é tarefa árdua. Não é simples fazer a reforma íntima, mas não é impossível. A gente precisa ter determinação, foco. Se à noite a gente parar e dar uma revisada no que aconteceu durante o dia, né? Eu fui o melhor que eu podia ser em todos os momentos? Vai aparecer alguma coisa. E esse é um ensinamento, deixa eu pegar aqui, que o Santo Agostinho nos traz e está também no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz que quando ele estava na Terra, quando ele era o Agostinho encarnado, ele, toda noite antes de dormir, ele tirava um tempo para avaliar o que ele tinha feito durante o dia. Se ele tinha feito mal a Deus, aos irmãos, ou a si mesmo. Se alguém tinha algum motivo para reclamar dele. E aí, com a resposta que ele se dava, ele refazia o planejamento de reforma íntima. Né? E ele iniciou essa resposta a Allan Kardec com a pergunta, né, como fazer para se melhorar? E aí ele diz, estava escrito num oráculo, não era oráculo, conhece-te a ti mesmo. E aí, para a gente se conhecer, essa é uma das formas. Analisemos o que a gente faz durante o dia. E verificamos se alguém pode ter alguma reclamação, se a gente ofendeu alguém. É um exercício interessante, difícil, porque a gente não pode se proteger e se justificar. A gente tem que ver o que a gente fez de errado e assumir. É assim, aquela coisa de se olhar no espelho e dizer, você errou. Que também é até difícil a gente usar o errar, né? A gente diz, eu me equivoquei, eu me enganei. A gente mesmo se protege. O Raul Teixeira, numa palestra que ele fez na Federação Espírita do Paraná, ele traz um pequeno roteiro que pode auxiliar a gente a promover a nossa reforma íntima. Inclusive, o Raul Teixeira vai vir para a Concórdia
esse ano, acho que é agosto, né? Mas aí a gente, quando tiver todas as informações, a gente publica. Tá? Ele é um professor aposentado, um espírita fantástico, orador fantástico, e há alguns anos ele teve um AVC, ficou sem poder falar, e com o lado esquerdo dele também prejudicado, mas agora ele já está conseguindo se expressar legal, já publicou livros depois disso também. E o que ele diz para a gente? Primeiro, e isso a gente pode ir exercitando, falar sempre de forma a nunca atacar quem quer que seja. Mesmo que a gente esteja com razão, que a gente acha que está com a razão, eu não preciso ofender ninguém para dizer que eu não concordo. A gente não precisa gritar com ninguém, só porque não pensa igual. Né? Então, falar de forma a nunca atacar quem quer que seja. Dá para a gente ir treinando, né? Então a gente vai, conta até 28.000 e depois a gente fala, né? Segundo, não tomar nada como pessoal. Gente, esse é um problema sério. Né? No trabalho, você vai e diz assim, olha, mas não é para limpar o chão desse jeito. Tem que passar a vassoura sem levantar tanto para não fazer poeira. Ah, então você não gosta de mim? Não, eu estou falando de varrer, não estou falando da pessoa. Cara, isso acontece muito. Acontece muito. E a gente também, às vezes, leva para o pessoal. Né? Então, quando há alguma orientação, até alguma correção, né? Não é porque a pessoa não gosta da gente. A gente não precisa pensar isso. Né? É uma informação, é uma orientação de como tem que varrer. Não tem nada a ver com quem está segurando a vassoura. Não fazer suposições. A gente deduz cada coisa, né? A gente vê uma coisinha e a gente já imagina tudo o que aconteceu antes. E a gente não sabe, porque aquilo que a gente está deduzindo está na nossa cabeça e não nas outras. E ainda o pior que depois a gente ainda fala, para dar uma complicada. E por último, fazer sempre o melhor que pudermos, com sinceridade e boa vontade. Né? Então, essas 4 regrinhas são simples, meio que quase todas acontecem quase todos os dias para a gente, e a gente pode ir se cuidando. Tá? Dá para escrever e colocar, né, no local de trabalho, no espelho em casa, no guarda-roupa, para a gente ir prestando atenção. Na medida em que a gente presta atenção, a gente consegue se controlar antes de falar. E daqui um pouco a gente se controla e nem pensa. Mas é a caminhada necessária. A reforma íntima deve ser considerada como melhoria de nós mesmos e não a anulação de uma parte de nós considerada ruim. É uma proposta de aperfeiçoamento gradativo, cujo objetivo maior é a nossa felicidade. Então, a gente falou que o nosso objetivo é a evolução moral, porque todos nós seremos
felizes e que, pela crença na imortalidade da alma, o nosso espírito reencarna inúmeras vezes e nós levamos de cada existência os conhecimentos que a gente adquiriu. O avanço que a gente faz na reforma íntima não morre quando morrer essa carne aqui. Ela segue com o espírito. Então, a vida continua, porque a verdadeira vida é a vida do espírito. E a nossa reforma íntima, ela sempre avança, porque ela vai de uma existência para outra. Por isso é que nós devemos fazer a nossa reforma íntima, nos empenhar na nossa mudança, para que a gente possa, na próxima existência, ter menos sofrimento e mais felicidade. Na outra, um pouco menos ainda de sofrimento e um pouco mais de felicidade. Porque a gente já foi bem pior nas outras existências. A gente já melhorou muito. Mas ainda falta bastante. A base para a reforma íntima é conhecer-se. Quanto mais nos conhecemos, maior é a chance de sucesso. Medite, concentre-se, leia o Evangelho, ore, tire alguns minutos do seu dia para unir-se ao Criador. A gente tira tanto tempo para tanta coisa, né? E às vezes a gente deixa para fazer uma oração quando está quase pegando no sono. Aí a gente diz, bah, ontem à noite nem consegui rezar direito porque peguei no sono logo. Né? Mas as outras coisas a gente faz nos momentos que a gente está mais desperto. E a oração, ela ajuda a nos sintonizar com o nosso Criador. E ela volta. Ela volta e nos ampara, nos orienta, nos sustenta nos propósitos bons que a gente tiver. Porque quando a gente ora, a gente estabelece uma ligação e vai e volta. É uma mão dupla. Assim como ele recebe, nós recebemos o amparo e o auxílio que nós tanto precisamos para os nossos momentos de dificuldade e para nos fortalecer nas mudanças que a gente quer fazer. Porque a nossa reforma íntima não é um processo simples. Né? É um processo que exige da gente bastante humildade e bastante determinação. Reconhecer os erros é um processo complicado. Ninguém gosta de dizer que errou, que não sabe. Né? Isso é o nosso orgulho trabalhando. Então a gente tem bastante coisa para fazer ainda. O Espiritismo não vem procurar os perfeitos, mas os que se esforçam em o ser, pondo em prática os ensinos dos Espíritos. O verdadeiro espírita não é aquele que alcançou a meta, mas o que seriamente quer atingi-la. Sejam quais forem os seus antecedentes, será um bom espírita, desde que reconheça suas imperfeições e seja sincero e perseverante na proposta de se emendar. Allan Kardec. Que Jesus nos abençoe. Boa noite.
Meus irmãos, agradecer a palestrante da noite, Elisete, né, pelos conhecimentos trazidos. E agora nós vamos para o segundo momento da noite, para o passe coletivo. Pedir para o pessoal reduzir as luzes. Pedir também para os trabalhadores se posicionarem a fim de nós podermos passar o passe. Pai, chegamos ao fim desta noite, mas algo em nós não é mais o mesmo que quando chegamos. Uma palavra tocou, um pensamento abriu, uma certeza, talvez pequena, mas firme, se plantou no coração. A vida continua. E se a vida continua, então a saudade tem endereço. Se a vida continua, então o amor não foi embora. E se a vida continua, então nós também precisamos continuar com mais leveza, com mais fé, com mais cuidado uns com os outros. Pai, antes de nos despedirmos, olha para cada pessoa que está aqui. Tem quem veio carregando uma perda recente, quem veio com uma saudade antiga daquelas que a gente aprende a conviver, mas nunca esquece. Quem está com o corpo cansado e a alma mais cansada ainda. Quem está com dúvidas sobre a vida, sobre a fé, sobre si mesmo. Quem está tentando ser forte por todo mundo e esqueceu de cuidar de si. Por isso, neste momento, pedimos que os espíritos de luz, de caridade e de amor se aproximem de cada um de nós, que passem sobre nós suas mãos cheias de graça, que levem o que é pesado demais para carregar, que deixem o que cura, o que fortalece e o que renova. Obrigado, Pai, por esta noite, obrigado, espíritos amigos, por cada um que foi tocado aqui. Que cada pessoa que sair por essa porta leve consigo um pouquinho de paz do que trouxe. E que a paz se espalhe para a família, para a casa, para quem está esperando do outro lado da porta. Que assim seja. Pessoal, boa noite a todos. Obrigado por terem vindo. Até a próxima quinta-feira. Bom feriado.